Olá, eu sou Roberto Chagas. Está começando mais um podcast, um vídeo curto, entre 7 a 12 minutos, para que você possa entender, compreender, numa passagem bem curta, onde uma explicação bem curta, sobre passagens da Bíblia. Mas antes, porém, eu te peço que você curte esse vídeo, acesse o meu canal curtindo ele, nos siga e toda semana tem um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos. Fique com a nossa vinheta e eu já volto. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma pergunta que me fizeram. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Na onde se encontra esta passagem que Satanás está brigando com o arcanjo Miguel e ele requer o corpo de Moisés. Vamos então abrir nossa Bíblia e essa passagem se encontra em Judas, no capítulo 1. Judas escreveu um capítulo bem curto. Para quem não sabe, Judas e Tiago não é o Judas Iscariote. Esse Judas é provavelmente um dos irmãos de Jesus. Mas como podemos confirmar isso? Porque nem todo mundo gosta de falar sobre a genealogia de Jesus, se ele teve irmãos ou não. Mas não vamos entrar nesse detalhe no momento. Vamos apenas nos concentrar da onde Judas tirou essa passagem, da onde ele tirou essa informação. Porque Satanás queria o corpo de Moisés. A passagem se encontra no livro de Judas, no capítulo 9, que ela diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Então nós vemos aqui que o arcanjo Miguel, ele contendia com Satanás e disputou ali o corpo de Moisés. Mas por qual motivo houve essa disputa? Por que houve esta contenda entre o arcanjo Miguel? Por que houve essa luta, essa disputa? E também qual o motivo que fez com que o arcanjo Miguel apenas pronunciou: O Senhor te repreenda? Ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra Satanás, sendo o arcanjo Miguel. Então vamos em partes para que você possa compreender esta passagem em poucos minutos, né? A primeira coisa que eu quero falar para você é a questão de que Deus, ele é um Deus único, é um Deus provedor, é um Deus de harmonia, de paz, que não quer de forma alguma que as pessoas sofram. Então nós temos aqui dentro da passagem que Judas cita, no capítulo, por exemplo, 1, no versículo 5, ele nos lembra, por exemplo, que Deus pune, Corá e seus seguidores, aqueles que estavam seguindo a Corá contra Moisés. A rebeldia de Corá, mais aqueles que estavam com ele, acaba fazendo com que eles são punidos. Depois, no capítulo 6, no próprio versículo 1 até do 6, ele fala dos anjos que desagradaram a Deus. Ou seja, ele comenta, aqui que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eternas até o juízo daquele que é o grande Deus. Então, nós vemos aqui que nós temos punição, anjos que desagradam, e temos também o pecado da idolatria e dos desejos carnais, lá no versículo 7, que fala e cita Sodoma e Gomorra. Então, o que acontece? O arcanjo Miguel não ousou acusar de forma difamatória Satanás. Antes o entregou ao grande Jesus, ao grande Deus. Está lá no versículo 8, isso daqui também. Então ele fala sobre essa questão, que ele não vai de forma alguma julgar,
porque nós não temos esse direito de julgar as pessoas. Então, se o arcanjo Miguel não quis julgar, deixando somente para Deus, imagina nós, por que nós vamos julgar as pessoas, né? Então vamos seguir aqui. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? Qual a finalidade disso? A Bíblia não tem nada escrito para mencionar diretamente o motivo que Satanás requereu. Da mesma forma que ele foi lá em Deus, que ele rodeava o mundo, e foi falar sobre Jó. Ali ele deixou bem claro os motivos que ele queria, né, tocar em Jó. Já aqui, com o corpo de Moisés, não há um motivo explícito. Então, da onde foi que Judas tirou essa história, tirou essa menção, tirou essa ideia para colocar? Nós podemos aqui acreditar que ele possa ter ouvido falar ou até lido naquela época um outro livro que não é um apócrifo, e sim um livro que é denominado Assunção de Moisés, que cita essa questão dessa briga, dessa luta. Mas não é um livro que é inspirado. Então, não sendo inspirado, nós não utilizamos para dar explicações, para pregar, mas usamos para poder explicar uma passagem. Porque não somente Judas, como também Paulo, usou também um argumento. Não vamos entrar em detalhes agora sobre o que eles falaram, mas eles usaram um argumento de poesia ou de um outro livro para citar uma passagem, para dar um pouco mais de veracidade a essa situação. Então vamos acreditar aqui e ver a hipótese, né? Que o motivo que levou Satanás a requerer, né, o corpo de Moisés. Para qual motivo ele quis? Porque essa briga tem que ter um motivo. Em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 12, Moisés, ele comete um homicídio. Então, ele mata um egípcio. Então, talvez seja por este motivo que Satanás requereu o corpo, né? Como Moisés era um homicida, Satanás se achou no direito, né, de requerer este corpo. Qual seria o segundo motivo, né? O segundo motivo de requerer o corpo? Como Moisés era um homem que chamou muita atenção por Deus ter colocado sobre a vida dele uma obra missionária, colocado sobre ele um ministério muito forte, então talvez Satanás quisesse usar o corpo de Moisés como idolatria, porque naquela época era costume reverenciar, como é hoje, né? Nós vemos aí em vários lugares do mundo que uma pessoa de carne e osso que fez algumas coisas muito boas na vida, costumam reverenciar a sua imagem, colocando nomes de igreja, colocando essa pessoa como um santo. E neste caso, talvez Satanás quisesse colocar ali como idolatria, porque naquela época a idolatria era um dos maiores pecados que se cometia naquela época. Então talvez Satanás quis usar o corpo de Moisés para esse intuito, para que o povo começasse a adorar Moisés e se esquecesse de Deus, ou lá na frente até de Jesus. E o terceiro motivo? Será que Satanás, em algum tipo de profanação ou humilhação, ele gostaria de fazer alguma coisa assim com o corpo de Moisés? Porque nós sabemos que se ele poderia querer ridicularizar, né, Moisés pela obra que ele fez. Então vamos supor que, como foi com alguns apóstolos, que Satanás pega este corpo de Moisés, pendura ele na cruz de cabeça para baixo, em uma via onde passa muita gente. Então todo mundo que visse aquele corpo de Moisés ali, eles iriam pensar: pô, salvou tanta gente, tirou pessoas do Egito, batalhou por tantas coisas e está ali pendurado de cabeça para baixo. Então seria uma forma de ridicularizar Moisés e humilhá-lo, né? Fazendo com que o ministério dele ficasse ali totalmente, né, desiludido. Agora, da onde que eu já fiz esse comentário, da onde que Judas tirou essa história?
né? Da onde que ele tirou essa história? Então nós sabemos que há os livros canônicos, né? Pois os livros canônicos não citam, né, nada disso, mas no livro de Assunção de Moisés, né, que não é um livro inspirado, que não é um livro considerado apócrifo, então não é inspirado. E isso daí pode ter feito com que Judas tenha tirado essa história dali, né? Então, essa é a explicação de hoje, né? Da onde Judas tirou essa ideia, o motivo que Satanás gostaria de requerer o corpo, né? Então, esse é o podcast de hoje, uma explicação rápida e simples de um motivo, né, que leva Satanás a querer o corpo. Na verdade, são 3 motivos, e eu acredito mais no segundo motivo, que ele queria humilhar, né? Moisés queria humilhar ou fazer a idolatria, são 2 motivos bem fortes, né? Eu acredito nesses 2. O primeiro motivo, eu não acredito que seja este, mas a questão da idolatria e da humilhação, com certeza seria isso sim, porque Satanás ele gosta muito disso, de fazer com que a pessoa esqueça de Deus e começa a idolatrar outros deuses e querer também humilhar as pessoas. Se você gostou dessa explicação, se você gostou desse vídeo, né, compartilhe aí com seus amigos, deixe a sua pergunta, nos siga. Semana que vem teremos um novo podcast. Obrigado.